Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Vamos agora falar de retração. Retração ou encolhimento da peça é caracterizada pela redução do volume do concreto devido principalmente à perda gradual de água. Essa perda pode ocorrer por evaporação, isso afeta todas as estruturas, viu, pessoal? Exceto se ela estiver debaixo d'água, se ela estiver submersa. E esse tipo de retração é chamado de retração por secagem. A retração também pode acontecer pela hidratação do cimento, que é mais comum em concretos de alto desempenho por conta da baixa relação água-cimento, né? Então, esse tipo de retração é chamado de retração química ou retração autógena. E também a retração por carbonatação, que é mais comum em túneis e viadutos, que nós temos ali um tráfego intenso de carros, né? Então tem liberação de CO2 intensa e nós temos uma região mais úmida, né? Em que a água acaba penetrando mais nas fissuras e gera esse processo físico-químico da carbonatação. Mas a retração por evaporação, pessoal, a retração por secagem, praticamente todas as estruturas vão sofrer com isso daí. Então, vamos dar uma olhada nessa imagem. Essa água que sangra, né, essa bleed water, essa água que sangra, aqui a gente costuma falar que o concreto sua, né? Ela sobe por capilaridade e acaba evaporando. E quando ela evapora, o volume de concreto dessa parte da superfície se retrai e acaba gerando essas fissuras, né? Beleza, então, nós temos aqui um comportamento típico do concreto a retração por secagem. Nós podemos ver aqui à esquerda que está escrito deformação negativa, viu, pessoal? Então, o que sobe aqui é uma contração. Então, a peça acaba saindo assim que foi concretada. Então, embaixo nós temos o nosso tempo em dias, né? Então, conforme os dias se passam, conforme o tempo passa, a peça vai sofrer essa contração, esse encurtamento, né? Então, esse encurtamento cresce gradualmente. Só que, olha o que acontece quando chegou no caso aqui, né? Assim, aos 50 dias, essa peça foi molhada novamente e ela absorveu água. Quando ela absorve água, parte daquela contração ela se reverte. Então, ela deixa de estar contraindo, ela volta a se expandir. Então, toda essa parte aqui volta a expandir, mas ela não volta tudo, viu, pessoal? Então, existe uma parte que é reversível e uma parte que é irreversível. Aqui nós temos a informação que, para a faixa usual de concretos, essa retração reversível representa cerca de 40% a 70% da retração por secagem. Então, o que acontece? Quanto antes a gente iniciar a cura do concreto, maior vai ser essa retração reversível. Então vamos supor se a gente tivesse iniciado essa molhagem ali aos 10 dias. O percentual dessa reversão da nossa secagem seria muito maior, ok? Então, por isso é importante começar essa cura o quanto antes. Então, outros fatores que também interferem na nossa retração é o tipo do cimento, tipo do agregado, a dosagem empregada, o uso de aditivos, a geometria da peça, o tipo da cura que a gente está fazendo e também o tempo de exposição ao meio ambiente. Quais são as medidas para reduzir esses efeitos da retração? O que a gente pode fazer? Orientar o pessoal da obra a fazer lá com muito carinho. Umedecer as formas, umedecer os agregados, reduzir a temperatura do concreto. Muitas vezes se utiliza até gelo para isso, né? Ou uma concretagem. Não deixar para concretar com o sol lá estalando, né? Meio-dia, deixa para concretar no final do dia, de noitinha. Outras medidas. Reduzir o tempo entre a colocação do concreto e o início da cura. Então, assim que colocou o concreto, pessoal, já vamos começar essa cura. Proteger a superfície do concreto da ação do vento e da radiação solar, muito importante.
E o pessoal da tecnologia de concreto tem que trabalhar para a adoção de traços apropriados, né? Para a gente de projeto, a gente pode ter como medida juntas provisórias de concretagem ou mesmo as nossas queridas juntas de dilatação. Então, vamos refletir aqui um pouquinho, pessoal. Métodos de proteção contra o sol para os engenheiros, né? Quando a gente vai concretar a nossa laje, o que a gente faz? A gente passa filtro solar na gente. A gente tem cuidado com a gente. Né? Às vezes até passa aquele hidratante na boca para não rachar. A gente quer que a nossa pele não racha, né? Então, o engenheiro de obra vai concretar, vai para o sol, vai ficar muito exposto, ele se protege, passa o filtro solar para a pele não rachar. Esse mesmo cuidado, pessoal, tem que ser feito para nossas estruturas de concreto. As nossas estruturas de concreto não podem rachar, então nós temos que aplicar um protetor solar nelas. Tudo que a gente puder fazer, melhor. Aqui eu vou apresentar vários métodos que a gente tem para mitigar esse efeito da radiação solar, né? Então, olha só, nós podemos utilizar um sombreamento para proteger essas estruturas de não ficar diretamente no sol. Esse método é mais comum em pavimentos, né, pessoal, em que vai ficar bastante exposto ao sol. Então, a gente faz essa sombra para que o sol não fique irradiando diretamente e essa água evapore toda, né? Então, essa é uma forma de se proteger o nosso concreto do sol. Outra forma muito comum também, cobrir com panos ou sacos de cimento molhados, né, umedecidos. Dessa forma, a gente evita que essa água escape do nosso concreto, né? A gente mantém essa água ali, vai ajudar bastante na nossa cura. Molhar a superfície do concreto, né, ou com mangueira, ou com esse tipo de equipamento. E aí existem as mais diversas recomendações, né? Eu acho que o quanto mais a gente molhar, melhor. E por quanto mais tempo, melhor também. Uma boa recomendação é molhar de 3 a 4 vezes ao dia, durante pelo menos 7 dias. Se puder ficar mais, fica mais, pessoal. Quanto mais tempo a gente retardar essa evaporação do concreto, menos ele vai sofrer com o encurtamento. Outro método, né? Esse método é um dos melhores, mais eficientes, eu diria, que é deixar uma lâmina de água sobre as nossas lajes, né? É possível fazer uma borda de argamassa nas lajes e a gente pode encher isso de água. Tem uma questão de um carregamento extra de água ali? Tem, mas como nossa estrutura ainda está escorada, não tem problema nenhum, né? Então, dessa forma aí, a gente cria uma película de água mesmo, para que nada dessa água escape do nosso concreto, né? Outra forma interessante é a aplicação de alguns aditivos químicos, né? Aplicação de emulsão à base de parafina. Esse aditivo, a Sika vende ele também, né? Chama anti-sol. Então, você mistura ali e nesse equipamento você acaba espalhando na sua laje, ele cria uma película ali que vai proteger o seu concreto, né? É o protetor solar do concreto, pessoal. Tem que imaginar isso. A gente tem todo cuidado com a gente para a gente não rachar a nossa pele, né? A gente tem que ter cuidado com o concreto também, senão ele vai rachar. Então, se a gente vai para a praia, passa filtro solar, volta para casa, passa um dia, a gente tá tranquilo, não fica vermelho, não tem rachadura, o concreto é a mesma coisa. Se cuidar dele direitinho, ele não vai rachar, não vai sofrer com esses efeitos. Agora, a gente não passar filtro solar, vai ficar vermelhão, vai ficar tudo rachado e vai ficar reclamando, né? No caso do concreto também, a gente vai ficar reclamando por muito tempo, porque essas rachaduras, a gente vai ter que reparar e muitas das vezes é um incômodo muito grande. Outro método de proteção, além de molhar, a gente molha e ao invés de ficar molhando várias vezes, a gente pode aplicar uma membrana por cima do concreto, né? Então, é bastante utilizado também. Então, olha só, pessoal, esse gráfico é muito interessante pelo seguinte, aqui nós temos o desenvolvimento da resistência à tração do concreto e tensões de coação, né, são as tensões causadas pelo efeito de temperatura e retração quando as peças estão restringidas. Então, o que acontece ali? A resistência à tração do concreto, ela
ela, assim como a resistência à compressão, né, ela demora a crescer. Então tem um tempo para ela crescer. A gente vê isso nessa curva em azul, né? Então a gente tem que tentar fazer com que a resistência cresça numa taxa mais alta do que as tensões de coação crescem. Então, o que acontece? Se as tensões de coação crescerem mais rapidamente que a nossa resistência à tração, que é essa região que está marcada ali, né? Formação prematura de fissuras devido ao efeito de coação. O que aconteceu nessa região, pessoal? As nossas tensões de coação cresceram mais rapidamente que a tensão, a resistência à tração do nosso concreto. Então, esse é o momento em que nós temos fissuras prematuras no concreto. Então, a partir dali, se nós conseguimos mitigar, né, essas tensões de coação e a resistência continua a crescer, essas fissuras param de se desenvolver. Aqui tem outra imagem interessante também, que a imagem anterior seria logo no início ali, né? 10 horas, pouco tempo depois da concretagem. Aqui a gente já tem um espectro um pouco maior, desde 1 dia até 1000 dias, né? Então, é semelhante também. Nós temos ali em azul a nossa resistência à tração do concreto. Então, toda vez, olha só, nessa parte inicial, logo a 3 dias ali, nós temos uma tensão de tração no concreto e também concreto com gelo. O concreto com gelo, essa linha tracejada, pessoal, ele foi capaz de segurar as tensões de tração no concreto, né? Já essa curva, tem uma curva intermediária e uma curva mais alta, né? Uma curva mais alta provavelmente não teve os devidos cuidados e esse trecho ali em que a resistência à tração se desenvolveu numa velocidade menor do que as tensões de tração, ali também gera fissuras. Fissuras devido ao resfriamento na fase de hidratação. E mais para frente, a mesma coisa, né? Nós temos ali, tá vendo? A gente tem que manter as nossas tensões de tração no concreto nessa região mínima, tá vendo? Porque na região mínima, ela não ultrapassa a nossa curva em azul e não gera fissuras. Se ultrapassar, que é essa curva escrito máximo ali, caso ultrapasse, caso não tenha o cuidado necessário, passou a resistência à tração do concreto, nós vamos ter ali a formação de fissuras, tanto por retração quanto por temperatura. Olha só, esse gráfico, esse diagrama é muito interessante e ele vem lá da recomendação do ACI, esse Hot Weather Concreting, seria concretagem em tempos muito quentes, né? Então, como que a gente utiliza esse gráfico? Pessoal, é importante a gente limitar a taxa de evaporação da água do concreto, mantendo ele frio e não concretar em um dia com muito vento. Por quê? O vento, tanto quanto a radiação solar, influencia bastante na taxa de evaporação, né? Então é importante, olha só, ali embaixo está escrito observação, é importante a gente manter essa taxa de até 1 quilo por metro quadrado por hora. Isso, quilo de água, né? Quilo por metro quadrado de água por hora. Então, mantendo até entre 0,5 até 1, dizem que o risco de fissuras é baixo, né? Não há riscos de fissuração. Então, como que a gente usa esse diagrama? Então, vamos observar esse exemplo 1. Por exemplo 1, pessoal, vamos seguir no diagrama essas setas vermelhas, ok? Começamos pelo diagrama mais acima à esquerda, em que a gente vai entrar com a umidade relativa do ar. Então, olha só, temperatura do ar, perdão, né? Temperatura do ar, 30 graus. Então, entramos lá com 30 graus. E a umidade relativa do ar, 50%. Então, fazemos uma leitura, estamos no 30 graus, subimos até a curva dos 50, rebatemos nesse eixo vertical, né? Vamos ver onde é que deu lá. A gente vai para a direita, desce e vira para a esquerda, né? Então, olha só, a gente tem nesse segundo
quadrante, né? O quadrante superior à direita, nós temos a temperatura do concreto no lançamento, então nós vamos atingir ali a curva do 35 graus, né? Atingindo a curva do 35 graus, nós vamos para o quadrante abaixo, quadrante da direita abaixo, né? Em que nós temos lá a velocidade do vento, desse exemplo, a 20 km por hora. Então, vamos bater na curva do 20, e aí rebatemos para a esquerda e vamos pegar ali uma evaporação ali um pouco abaixo de 2, vocês estão vendo? Um pouco abaixo de 2, mas está acima de 1,5. Então está 1,7 kg por metro quadrado. Esse 1,7 é acima dessa linha aceitável nossa, essa linha azul do quadrante inferior à direita. Acima dessa linha azul, pela recomendação da CI, não está ok, viu, pessoal? Então, se o engenheiro está lá, ele tem esses dados todos, né? Ele tem a temperatura do ar, ele tem a umidade relativa do ar, ele tem a temperatura do concreto a ser lançado e tem as informações da velocidade do vento. Se ele vê que as condições não estão favoráveis, ele é capaz de decidir, olha, não vamos fazer a concretagem, vamos atrasar um pouco essa concretagem, porque senão os riscos desse concreto fissurar por retração é muito grande. Então vamos para o exemplo 2 agora. O exemplo 2, a gente vai começar então novamente no quadrante superior à esquerda, em que a temperatura do ar nós vamos entrar com 18 graus, nós vamos subir até achar a umidade relativa do ar, que é 50, vamos achar a curva dos 50, a gente rebate para o quadrante à direita, em que a temperatura do concreto a ser lançado está na curva dos 20, tá vendo? Bateu ali no 20. E depois nós descemos e vamos tentar encontrar a velocidade do vento a 20 km por hora. Então a velocidade do vento é a mesma que aconteceu aqui, a temperatura do ar é diferente. Então a gente rebate nesse quadrante da velocidade do vento, em que é 20 km por hora, então rebatemos novamente à esquerda e temos um valor ali abaixo de 1. Abaixo de 1, pela recomendação do ACI, é um valor aceitável. Então a gente poderia seguir com a concretagem perfeitamente. Então essa é uma informação muito interessante para o engenheiro de obra, né? O engenheiro de obra ele é capaz, com essas informações simples, ter uma decisão ali que vai ter um impacto alto na vida útil e na saúde desse concreto, né? Uma curiosidade, pessoal. Ensaios em prismas, seção transversal 12 por 12 centímetros, porque essa retração ela começa desde lá do início, que a água começa a evaporar, né? Então, em algum momento essa água vai evaporar. Mesmo a gente tentando mitigar ali, a gente vai reduzir bastante, mas a água vai ter uma evaporação. E essa retração cresce, nós vimos lá o diagrama, cresce e depois ela vai seguindo por uma assíntota. Então, o que acontece? Em prismas reduzidos, 12 por 12, a retração ela termina ali cerca de 2 a 4 anos, em ambientes com umidade relativa do ar constante. Já peças de maior espessura necessitam de um tempo maior. Olha só, peças com dimensões maior que 1 metro, essa retração vai acabar só depois de 15 anos. Então, nós temos uma retração acontecendo, óbvio que a aceleração da retração vai reduzindo, né? Então, ela vai diminuindo, ela cresce com uma taxa menor, mas ela continua acontecendo por 15 anos. Então, quanto mais espessas, mais volumosas são as nossas peças, por mais tempo essa retração vai estar agindo na estrutura. Então, a influência da espessura é muito grande e, segundo o próprio Leonhard, deve ser considerada no cálculo da retração. Então, na nossa querida 6118, existe um método simplificado para o cálculo das deformações devido à retração, né? Então, o que diz lá? Em casos onde não é necessária grande precisão, o valor final da deformação específica de retração do concreto é CS, né? Epsilon CS, perdão. O C é de concreto, o S é de shrinkage, pessoal. Shrinkage é encurtamento em inglês. Entre os instantes T0 e T infinito, submetidos a tensões menores que 0,5 FC, quando do primeiro carregamento,
podem ser obtidos por interpolação linear em função da umidade e da espessura fictícia. Então, olha só, na norma, nós temos essa tabelinha. Então, nessa tabelinha, olha só, nós não vamos entrar com a umidade média, então isso vai variar de cidade para cidade. No Rio de Janeiro, nós vamos ter ali uma umidade, os colegas do Rio de Janeiro me corrijam se eu estiver enganado, viu? Acima de 75%, vai ser lá para os 80%. E em regiões mais secas, né, por exemplo, Goiânia mesmo, ou Brasília, vai estar lá na cerca de 50%. Goiânia talvez 60%, 65%, Brasília é ainda mais seco, né? 50%. Então, nós entramos com a umidade média, entramos com a espessura fictícia da peça. Essa espessura fictícia, pessoal, é 2 vezes a área da seção transversal dividido pelo perímetro que está exposto ao ar, ok? Esse U é o perímetro que está em contato com o ar. Então, para a espessura fictícia, nós temos ali da faixa de 20 e 60, né? Que a gente pode fazer ali uma interpolação linear. T é o número T0, né? É o número de dias. Então, 5 dias, começou aos 30 dias, começou aos 60 dias. Então, nós temos valores diferentes para deformação por retração com todas essas informações, né? Então, a gente pode observar aqui que os nossos limites obtidos na tabela, né? Então, por uma região bastante úmida, com uma peça mais espessa, em que se retardou bastante o início da retração, né? O T0 começou ali depois de 60 dias, nós temos ali uma retração da ordem de 0,15 por 1000. Já no outro limite, né? No limite bem ruim, uma umidade muito baixa, espessura fictícia baixa, e não teve os cuidados devidos com a retração, nós temos ali na faixa de 0,53. Na 6118, pessoal, também lá no anexo do final, existe uma forma mais precisa para o cálculo desse εs. E lá nós vamos entrar com alguns outros dados importantes. Lá a gente entra com o tipo do concreto, né? O slump do concreto, vai verificar se é CP3, se é CP5. Os CP5, eles são mais suscetíveis à retração. Tem até uma história interessante para contar sobre retração com o CP5. Vou contar rapidinho, viu, pessoal? Num prédio aqui em Goiânia, um prédio, foi até um hotel famoso aqui, estavam fazendo uma adequação de uma rampa que tem acesso ao subsolo. E essa rampa tinha uma inclinação muito alta. Então, a solução que, quando me procuraram, olha, tem que demolir e aumentar o comprimento dessa rampa para conseguirmos diminuir a inclinação dessa rampa, né? Beleza. Fizemos o trabalho lá, né? Desenvolvi o projeto, passei para o engenheiro da obra. E lá, como precisavam ter acesso o quanto antes, né, lá a gente usou o CP5, que é o ARI, né? Alta resistência inicial, para que pudessem liberar o quanto antes o acesso à rampa. Só que o que aconteceu? A engenheira lá, muito boa, muito cuidadosa, mas ela estava muito envolvida com outras coisas da obra, né? Esse era só um pedaço de uma obra de reforma de um prédio grande. No dia da concretagem, eu falei, me chama, acabou que não esqueceram, não sei. Fizeram a concretagem bem próxima da hora do almoço, aí deu a hora do almoço, o pessoal da obra foi almoçar, não começou cura nem nada, foi almoçar, deixou lá, e também não teve um cuidado com essa cura, né? E o que aconteceu lá? A rampa não tinha vãos significativos, era 3 metros por 3 metros, eram vão curtos, deu uma armadura mínima, mas parte dessa rampa ficava de fora, ficava exposta ao sol. E aí um dia a engenheira me liga, Marcelo, vem cá, apareceu uma trinca aqui, aí eu fui lá, e a rampa toda escorada, escoramento lá, perfeito. Nada explicava, né? Porque os vãos muito curtos, a armadura mínima. E aí eu comecei a fazer as perguntas, né? Olha, como é que foi a cura? Porque, olha só, o cimento ARI, ele sofre mais. Até por essa
Aí, voltando ao que eu estava falando, né? Nessa outro método menos simplificado da norma, a gente é capaz de entrar com o tipo do concreto lá. Então, quando a gente entra com cimento Ari lá, a gente vai ter valores de deformações devido à retração muito maiores. Resumindo, o que aconteceu lá? Não teve cuidado com a cura. Parte da rampa ficava dentro do prédio, né? Já entra dentro do prédio. Essa parte não aconteceu nada, não estava exposta ao sol. Mas outra parte da rampa estava de fora do prédio. E justamente ali que trincou. E aí, trincou em cima e embaixo. Eu fui lá, olhei na parte de cima, entramos na parte de baixo, olhei, e foi uma fissura por retração. Então, assim, acreditem, pessoal, mesmo em estruturas com vãos curtos, se não for tomado os cuidados necessários, a estrutura escorada vai ter fissura de retração. E lá fissurou tanto em cima quanto embaixo. Aí teve que fazer o quê? Teve que fazer uma recuperação lá, grautear, para poder fechar essa fissura e não ter problemas futuros, né? Esse outro método da norma, ele é bem mais complexo e até um pouco difícil, porque vários dos fatores lá, vários dos parâmetros são difíceis de obtenção e não sei se adianta muito a gente tentar entrar com todos esses parâmetros, sabendo que a conta final também ela é muito imprecisa, né? Então, assim, para quem tiver curiosidade, olhem na 6118, no final existe um outro método mais complexo que a gente também consegue calcular essas deformações por retração. Adiantando, então, na 6118, fala também para a gente o seguinte: nos casos correntes das obras de concreto armado, em função da restrição à retração do concreto imposta pela armadura, satisfazendo o mínimo especificado de 15 vezes 10 a menos 5. O 15 vezes 10 a menos 5, pessoal, é o mesmo 0,15 por mil, ok? Então, na nossa norma de concreto fala que, em função das restrições impostas pela armadura, nós poderíamos utilizar esse menos 15. Então, o que acontece? Esse valor seria válido para elementos estruturais de dimensões usuais, entre 10 a 100 centímetros, sujeitos a umidade ambiente não inferior a 75%. Tal efeito pode ser encarado com grande alcance prático, com uma diminuição uniforme de temperatura de 15 graus. Essa é a parte mais interessante, pessoal. Essa deformação devido à retração de menos 15 pode ser convertida analogamente a uma diminuição de temperatura que a gente já viu lá atrás de 15. Então, dessa forma, posso utilizar todos os princípios já conhecidos referentes a variações uniformes de temperatura. A minha câmera está... Só um momento, pessoal. Ok. Nesse nosso slide, a gente tem o seguinte. À esquerda, nós temos um gráfico que nós temos o efeito da retração em função da umidade relativa do ar. Então, a gente vê ali que quanto maior a umidade relativa do ar, né, nós temos um crescimento quanto maior a umidade relativa do ar, menor a nossa deformação por retração, né? O gráfico está invertido, ele começa do 100 e vai para o 40. Começa no 100% de relação de umidade e vai para o 40. Então, para a direita, a gente está diminuindo a umidade relativa do ar. Então, ao diminuir, a gente acaba aumentando, olha só, quando a gente diminui, a gente vai aumentando a nossa deformação por retração. Então, de 15 a 90%, cai para 27%, aumenta para 27%, né? Quando a umidade cai para 70%. E assim sucessivamente. Então, aqui à direita, a gente vê os efeitos da retração em função da espessura específica. Então, para uma espessura fictícia de 10 centímetros, a gente multiplica o que a gente obteve no gráfico à esquerda por 1. Então, se a gente tem uma espessura fictícia maior,
a gente multiplica por 0,8, por exemplo, uma espessura fictícia de 20, a gente multiplica o que a gente obteve no gráfico à esquerda por 0,8. Então, a gente vai estar reduzindo a nossa deformação por retração. Então, quanto maior a espessura fictícia, os nossos ponderadores aqui são ponderadores redutores. A título de curiosidade também, pessoal, na norma australiana, existe um método simplificado. A versão 2009 trazia esse método em que a gente obtinha o εcs, né, a deformação no concreto devido à retração, que era simplesmente um parâmetro K1 vezes 850 vezes 10 a menos 6. Na versão mais recente, que é a versão de 2018 da AS 3600, eles deram uma complicadinha aqui. Tem uns parâmetros extras agora em função da região e a resistência do concreto e outros parâmetros. Mas até 2009 era muito simplificado. Esse gráfico à direita não mudou, que a gente continua obtendo o mesmo K1. Mas olha só, então que era simples. Pelo K1, então o K1 é um coeficiente que a gente obtém pelo gráfico, depende, olha só, na coordenada X aqui, né, no número de dias, e a coordenada Y seria a nossa espessura fictícia. Nosso eixo Y, espessura fictícia, eixo X, número de dias. Então, entrando com o número de dias e a nossa espessura fictícia, que a gente já viu lá, que é 2A dividido por UE, em que A é a área da seção transversal da peça e UE é o perímetro da peça exposto à atmosfera. Então, a gente entra com esses dois parâmetros, a gente entra com o número de dias e lemos a curva, na verdade, né? Então, o eixo Y, perdão, pessoal, o eixo Y é o nosso K1. Eixo X, número de dias, vamos supor aqui, para um ano e espessura fictícia de 100 milímetros, a gente vai ter algo ali entre 1,4 e 1,2 de K1, tá vendo? Então, a gente lê o K1 e entra com ele na fórmula e a gente já tem a nossa deformação por retração. Também é um método simplificado e bastante prático para a gente conseguir calcular essa deformação, que não é algo simples. Então, olha só, vamos ver aqui um caso específico para entender melhor como que essa retração ou variação de temperatura afeta a nossa estrutura. Nesse exemplo, pessoal, nós temos aqui um pavimento tipo, na figura à esquerda, né, com elementos rígidos ao centro, né? Nós temos aqui pilares rígidos no núcleo rígido e pilares flexíveis na periferia, nos bordos. Então, no esquema vertical aqui, a gente está indicando apenas os pilares e as extremidades, né? Então, para uma variação aqui, para uma retração e variação de temperatura negativa, né, nós temos encurtamento da peça. E como o nível da fundação está engastado, olha o que acontece com a deformada da nossa estrutura. Nós temos ali, então, um ΔL, que é a distância. A mesma coisa que a gente viu no nosso exemplo do kit mola lá. Nós temos esse deslocamento ΔL, que depende do coeficiente de dilatação linear, da variação de temperatura, e aqui do comprimento da peça, né? Lembra lá atrás no kit mola que o comprimento da peça era o comprimento da viga? Aqui é o seguinte, como os pilares são muito rígidos, as dimensões desse prédio aqui é 30 por 30. Como os pilares são muito rígidos aqui, se assemelha àquele meu pilar muito rígido lá. Então, do pilar rígido até o pilar flexível, nós temos ali 15 metros. Então, 15 metros é o comprimento desse trecho aqui. Então, como que nós calculamos esse ΔL? Então, supondo a variação de temperatura de 10 graus Celsius, no caso aqui, nós vamos utilizar uma variação negativa, né, um encurtamento, e uma retração equivalente, nós vimos lá que podemos utilizar os menos 15, né, a gente converte para menos 15, como fosse uma temperatura a menos 15. Então, na hora de calcular o ΔL, entramos com o parâmetro alfa, 10 a menos 5, o T
é o menos 10 da variação de temperatura, menos 15, que veio da retração, vezes o comprimento da peça ali, que é 15 metros. Nós obtemos ali, então, esse deslocamento na ordem de 4 milímetros. E aí nós temos que calcular para esses 4 milímetros quais foram os novos esforços que apareceram nas nossas peças. E sabemos que eles são proporcionais àqueles 6 EI sobre L ao quadrado ou 3 EI sobre L ao quadrado. Vai depender de como que as nossas peças estão vinculadas, né? Se está completamente restrito ou não. Então vai variar de 3 a 6 ali, o EI sobre L ao quadrado, vezes o valor do deslocamento. Dando sequência, pessoal. Vamos imaginar aqui um segundo caso em que o nosso edifício, também 30 por 30, agora nós temos elementos rígidos na periferia. Nós temos aqui à esquerda caixa de elevadores, né, à direita a caixa de escada. E pilares flexíveis nas demais regiões. Aqui, pessoal, o que acontece? Perdão. Nós temos um comprimento, né, a ser utilizado o dobro do anterior. Com isso, o nosso deslocamento da estrutura acaba sendo o dobro e, portanto, os esforços são dobrados aqui. Então, para a mesma dimensão da edificação, para uma edificação que por fora você vai ver ela é igual, mas os esforços estariam dobrados. Os efeitos desses esforços, novos esforços que aparecem nas estruturas, seriam o dobro do anterior, né? Então, existem algumas soluções para mitigar isso, né? Uma delas é, por exemplo, soltar os pilares, né? Rotular a ligação do pilar com a viga. É uma solução. Acaba que a gente perde um pouco na estabilidade global, né? Então, é uma solução que tem que ver até quanto que ela interfere e prejudicaria na estabilidade global. E vamos ver aqui outras formas para mitigar, para reduzir esses efeitos indesejáveis devido a esse encurtamento ou alongamento, né? Outras formas. Sabendo, sempre vamos ter aquele valor lá em mente, aquele EI, então é um parâmetro ou 6 ou 3, EI sobre L ao quadrado, né? Então, sabendo disso, a gente pode, para diminuir o ΔL, podemos diminuir a inércia dos pilares naquela direção, ou podemos aumentar o comprimento do lance do pilar. Como o L está ao quadrado e está na parte de baixo, né? É bem eficiente também aumentar o comprimento do lance do pilar. Outra forma, que está até aqui na nossa figura, é rotular o primeiro teto do pilar, apoiando o indente Geber. Dessa forma aqui a gente sai de 6 para 3, né? A gente então diminui pela metade os esforços gerados aqui também. Outra forma, perdão, pessoal, seria soltar o primeiro teto do pilar. Essa solução é menos usual, viu? E no caso aqui a gente apoiaria sobre neoprene fretado. Então a gente soltou toda a estrutura, nós temos aqui uma rótula mesmo, uma rótula completa, entre os pilares e o primeiro teto. Nós vemos aqui até nesse DET 1, né, nesse detalhe ali, a distorção no neoprene, né, uma distorsão gerada pela movimentação nosso conjunto viga-pilares ali. E existe outra forma também, por exemplo, rotulando o pilar na fundação, apoiando sobre neoprene fretado ou rótula de Freycinet. Aqui está especificado também o que seria essa rótula de Freycinet. É possível o Freycinet já fazer isso, mas é um negócio meio complicado. Nós temos tanto a rótula de Freycinet ou a rótula de Menager. Acredito que é assim que fala, Menager. Se alguém souber, fala pra gente. Então, dessa forma, a gente conseguiria rotular os nossos pilares nas fundações. Também são soluções difíceis, viu, pessoal? Difícil a execução, complexas para o nosso projeto e afeta bastante a estabilidade global da edificação. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido,
com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados, alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.